E aí pessoal, mais um vídeo aqui, e apesar de toda essa demora para postar vídeos, hoje trago para vocês nada menos do que uma Submachine Gun Scorpion. Ela que é basicamente feita de PVC, além disso também é completamente funcional, desde que o seu carregador, com suas munições, o seu ferrolho também é completamente funcional e a sua coronha móvel. Então é basicamente isso e vamos à sua construção completa. Primeiro aqui temos o molde, que é uma imagem real da arma, onde eu vou tirar como modelo e eu vou estar deixando aí embaixo o link da imagem. Primeiro vamos cortar aqui com a tesoura o molde completo. E assim eu vou deixar apenas as partes úteis, tá? Separadas em partes também. Então eu vou tirar apenas a parte do meio, onde todas as coisas funcionais vão ficar. E assim eu vou tirar um pedaço de cano de 40 mm, exatamente do tamanho dessa parte, que é mais ou menos 30 centímetros. Então eu vou cortar com a micro retífica e depois eu também vou estar partindo o cano no meio, assim podendo abrir. E depois de aberto, aqui com o soprador térmico, eu vou amolecer o cano e abrir, deixando ele todo plano. Então basta colocar o molde em cima e sublinhar com um lápis. E também a segunda parte, afinal são duas partes. E assim basta estar cortando. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a segunda parte. E com as duas partes já em mãos, vamos começar a parte interna. Aqui eu vou tirar outro pedaço de cano, deixando completamente plano. E para fazer o gatilho e a trava, eu vou cortar várias partes iguais, de mais ou menos 3 centímetros por 6 centímetros. Assim eu vou cortar 5 partes iguais, para que juntando todas forme uma única parte sólida. Assim eu vou passar cola em uma por uma, juntando todas as peças. E vai ficar mais ou menos assim. Aqui eu tenho um rascunho mais ou menos do mecanismo interno, e tirando em base dele, eu vou fazer o desenho do gatilho. Então eu vou desenhar aqui na mão livre o seu formato. E com o resto eu vou fazer a trava. Então primeiro vamos separar, já recortando o gatilho. E com a lixa eu vou estar deixando mais definido o seu formato, tirando todas as imperfeições. Agora, com o que sobrou, eu vou fazer a trava.
Então, basta estar dando uma lixada para deixar menos imperfeito. E assim, eu vou estar cortando a metade para deixar bem fino, onde vai ficar o gatilho para empurrar a trava. Dessa forma. Então, eu vou fazer um furo em cada um, onde ficará a sua articulação, o que vai dar movimento tanto para a trava quanto para o gatilho. E aqui, na posição onde eles irão ficar, eu vou colocar 2 pregos. Um para o gatilho e um para a trava. Assim, vai ser o eixo deles. Agora, com o resto que sobrou, tanto do gatilho e da trava, eu vou tirar algumas partes para que eu possa encaixar e fazer com que o gatilho e a trava fiquem posicionados no meio, ficando afastados da parte lateral da arma. Dessa maneira. Então basta estar colando. E aqui, na parte de cima, eu vou colocar 2 pequenos pedaços também, só para fixar e não deixar eles saírem do lugar. Aqui na frente, eu também vou estar colocando um pequeno pedaço de PVC, que é para poder fixar um elástico que vai ligar até a trava. Esse elástico vai fazer com que a trava volte para o lugar, assim que eu acionar o gatilho. Então, ela vai voltar para a posição inicial. Aqui eu vou fazer um pequeno rascunho da posição do cano e do cartucho, do carregador, né? Assim eu vou ter uma noção da posição do cano. Então eu vou usar um tubo de caneta e um tubo de cobre um pouco mais grosso, no caso pode ser qualquer tipo de tubo. E esse tubo de cobre eu vou fazer como se fosse o papel do cano real da arma, apenas esteticamente. E aqui atrás o tubo da caneta, onde realmente irá passar a munição. Então eu vou cortar na medida que chega na parte do carregador. E assim eu vou encaixar por dentro de outro cano de 20 mm, mas já que é muito grande a diferença, então eu vou colocar outro cano um pouco mais fino por dentro, apenas para fazer com que eles se encaixem mais fácil um no outro. Então eu vou colocar uma pequena tampa na parte do tubo de cobre, pois isso vai ajudar a fixar o tubo de caneta no tubo de cobre, já que eles não são muito próximos. Assim eu vou fazer um furo no meio da grossura do tubo da caneta e assim eu vou poder encaixar perfeitamente e tá colando aí dentro. Assim, um tubo vai ficar colado fixamente dentro do outro. Então, eu vou colar o tubo de cobre dentro do tubo de 20 mm de PVC. Dessa maneira. Aqui eu vou fazer a peça de colisão também com um cano de 20 mm e o prego maior. Eu vou cortar apenas a cabecinha aqui do prego, já que ele vai impedir de o prego ficar totalmente reto encostado na parede do cano. Agora eu vou estar colando em cima de um pedaço de PVC para fazer como se fosse uma tampa. E assim vai ajudar a fixar mais ainda o prego. Então eu vou fazer um furo na parte lateral, bem junto à parte lateral do cano, e assim eu vou passar o prego. Então basta estar passando a cola e fixando na parte de dentro. E assim que estiver secado, eu vou estar fazendo um pequeno recorte retangular para poder travar na peça de travamento aqui. Então basta fazer esse pequeno buraco. E assim vai estar travando. Aqui eu tenho um pedaço de 8 cm de liga de soro e eu vou estar cortando em duas, deixando mais fácil de esticar.
E assim eu vou estar colando na peça de colisão. E depois eu vou estar colando na parte do cano, tá? No cano de 20 milímetros que sustenta o cano da arma. Então eu vou colocar uma braçadeira pequena que é para fixar bem a liga de soro nessa parte do cano, não deixando que ela se solte. E aqui, voltando na peça de colisão, eu vou estar usando um barbante para fixar mais ainda e impedir que tenha um risco de arrebentar a liga de soro, já que a cola não é o suficiente. Então eu vou estar dando um nó e também passando um pouco de cola para impedir que essa linha se solte. E assim vai ficar bem fixo. Agora voltando à parte aqui, eu vou estar usando outro pedaço de cano de 20 milímetros para fazer o ferrolho, ou seja, é o puxador que vai puxar a peça de colisão para trás, fazendo ela travar. Então eu vou tirar apenas a parte aqui do meio do cano. E assim, tirando a parte do meio, eu vou estar podendo amolecer um dos lados e deixá-lo no formato exatamente do prego, para que apenas o prego possa passar. Dessa maneira. E assim eu vou estar cortando a metade do outro lado, que é para que ele não fique muito afastado, empurrando para baixo o prego. Aqui na parte da frente eu vou fazer o que sustentará o cano da arma, ou seja, já é na espessura que a arma vai ficar, que no caso é de 3 centímetros. E assim eu vou cortar apenas o pedaço necessário para o encaixe da frente. E depois de amolecer e deixar exatamente no formato, eu vou estar cortando exatamente o buraco na espessura do cano de 20 milímetros. E assim o cano de 20 milímetros vai encaixar perfeitamente. E agora eu já posso estar colando com a cola instantânea. E agora basta encaixar o cano, mas antes eu vou colocar um pedaço de cano de 25 milímetros para que o cano fique encostado também na estrutura da arma, já que ele ficaria exatamente no meio, suspenso. Então assim eu posso fixar ele completamente. E aqui na parte da frente também vou colocar outro pedaço de cano para tampar o cano de 20 milímetros. Na parte de trás eu vou colocar um pequeno pedaço de PVC para ajudar a peça de colisão a ficar completamente reta, não saindo do seu eixo. Aqui na peça do gatilho eu vou colocar um pequeno pedaço de rebarba que sobrou das outras peças para impedir que o gatilho fique solto. Agora, na parte da frente, eu vou colocar outro pequeno pedaço de PVC para ajudar a peça de travamento a suportar a pressão da peça de colisão quando estiver carregada. E aqui no ferrolho, eu vou colocar um prego para auxiliar no puxamento, tá? Dessa forma. E agora eu vou começar a fazer o carregador, tirando o molde apenas dele. E assim, colocando em cima de outro pedaço de PVC plano, eu vou estar cortando duas partes iguais. E dessa maneira, eu vou também tirar a parte da espessura, que no caso tem 1,5 cm, afinal não faz sentido eu fazer de 3 centímetros assim como o resto da arma, já que o prego tem 0,5 centímetro de diâmetro. Então eu vou fazer um pouco menor para ficar exatamente mais próximo do tamanho do prego. Então basta estar colando aqui as duas partes da espessura e uma parte no fundo do carregador para fechar. Agora, como
ainda não está da espessura do prego, eu vou tirar 3 partes iguais de cano, só para fazer com que fique apenas o espaço do prego no meio do carregador. E assim eu vou estar tirando aqui um pedaço de garrafa PET, de mais ou menos 1 centímetro de largura, para que eu possa fazer a mola que vai empurrar a munição para cima. Então basta estar dobrando em formato de zigue-zague, e assim eu vou formar uma mola. Desse jeito. Então, agora com a minha mola aqui, para empurrar os pregos para cima, eu preciso fazer um pequeno elevador, tá? Então, eu já colei aqui as peças da espessura interna, e agora eu já tenho a mola. Então, eu vou fazer o pequeno elevador com um pequeno pedaço de mais ou menos meio centímetro também, da mesma espessura da bala, da munição, e assim eu vou dobrar as partes aqui. Eu vou estar fixando a mola que eu fiz nesse pequeno elevador, e dessa maneira basta fechar o carregador, e ele vai funcionar mais ou menos assim. Então eu vou estar passando a cola aqui por toda a parte externa. Agora eu vou usar o soprador para fechar a parte de cima do cartucho, dobrando ela para dentro. Vai fazer com que a munição fique fixa. Eu também vou estar cortando um pequeno pedaço aqui da parte de trás, para que a parte de trás da munição fique exposta. Assim, a peça do puxador do ferrolho vai empurrar a munição para dentro do cano. E vai funcionar mais ou menos assim, sendo uma munição expelida de cada vez. Então, aqui eu já tenho o carregador completamente pronto, e eu vou colocar 2 pedaços de espessura para compensar na espessura do cartucho, já que ele é mais fino que a parte interna da arma. Então eu vou colocar para fazer com que o cartucho fique exatamente no meio. Aqui eu vou colocar um pedaço de prego também para fazer a trava, e um pedaço de PVC com um furo exatamente na espessura do prego para fazer o eixo dele, fazendo com que ele fique posicionado no mesmo lugar. Então eu vou colocar um pequeno pedaço de PVC contornando o prego, dilatando com o soprador térmico, e assim eu vou estar fixando no prego com a cola. Dessa maneira ele vai travar o cartucho, impedindo com que ele se solte, tá? Mas para isso eu vou ter que colocar 2 pequenos pedaços de PVC aqui, fazendo um vão entre eles, onde exatamente é aí que a trava vai fixar o cartucho. Dessa forma. Então aí vai ser encaixado a trava do carregador. Aqui eu vou colocar um pequeno pedaço de cada lado da parte que complementa a espessura do carregador, que é para fazer com que ele não fique solto, ficando fixo na mesma posição. Dessa forma. E agora aqui, como a peça do travamento tem que voltar para a mesma posição, eu vou colocar um pequeno pedaço de elástico. E assim fixando na arma. Aqui na parte tanto de cima quanto de baixo eu vou começar a fazer a espessura da arma, que é para fazer o seu fechamento. Para isso eu vou tirar algumas tiras de 3 centímetros, assim como eu fiz na parte da frente. E aqui na parte de cima eu fiz um pequeno espaço para complementar
na dobradiça, já que um pedaço da dobradiça ficaria para fora. Então, basta passar a cola e está fixando. E aqui na parte de baixo também vou cortar um pedaço, já que tem um espaço do cartucho, e assim eu vou fixar uma parte primeiro, e como não é exatamente reto, depois eu vou vir com o soprador e vou fazer com que o pedaço de PVC fique mole, e assim eu posso deixar exatamente no formato da estrutura. Dessa maneira. Agora basta passar a cola e fixar o resto. Aqui na parte do gatilho também vou colocar outra parte de espessura, apenas descontando o meio onde o gatilho vai passar. Então para isso eu vou ter que fazer um pequeno espaço entre a parte da espessura. E dessa forma eu vou estar dobrando usando o soprador novamente, podendo dobrar exatamente no formato que vai ficar na arma. Aqui eu vou estar tirando a parte para fazer o punho da arma. Então basta contornar e cortar exatamente como o resto da arma. Aqui eu fiz as duas partes e agora eu vou fechar também usando partes da espessura. Então basta estar colando e com o soprador ir modelando exatamente como o contorno. E assim eu vou fechando o punho. Agora que eu já fiz toda a parte da espessura, vou fazer aqui também na parte de trás, modelando exatamente no formato, como no resto. E aqui eu vou fazer uma ligação com uma peça de PVC entre a parte do punho e o resto da estrutura da arma. Então basta estar colando entre um e outro. Assim eu vou fixar os dois. E aqui eu vou colocar a parte que fica entre o gatilho e o punho, que eu já havia feito. E assim eu vou estar fechando o punho passando a cola. E agora eu vou fazer a parte que passa o trilho do ferrolho. Então eu vou tirar as medidas mais ou menos de onde ele se posiciona e fazer na segunda parte da estrutura. Eu vou fazer uma linha de 5 centímetros, que é mais ou menos o tanto que ele vai ter que ser puxado, o tanto que o prego vai percorrer. Então eu vou fazer o espaço aqui com a micro retífica, para que eu possa puxar o prego, se encaixando perfeitamente. Aqui eu tenho um resto também de rebarba e eu vou estar usando para fixar os parafusos, onde eu vou estar fazendo furos exatamente da espessura do parafuso. Então eu vou estar espalhando pela parte da arma aonde não interfira no mecanismo, tá? Então eu vou estar espalhando aqui em proporção igual e assim eu vou estar fixando com a cola. Isso vai fazer com que eu feche a segunda parte da arma. E o interessante de estar podendo usar o parafuso para fixar é que caso algo dê errado, eu possa abrir novamente e fazer a manutenção. Então eu vou estar fazendo os furos por onde os parafusos irão passar.
E assim basta estar encaixando e parafusando para fechar a arma. A parte funcional da arma está completamente pronta e agora eu vou fazer um pequeno teste de funcionamento, testando o seu tiro. Como podem ver, já está em funcionamento. Agora eu vou fazer o detalhe do puxador do ferrolho, usando também um resto de PVC que sobrou. E eu vou estar arredondando aqui para poder fixar. E assim eu vou apenas estar encaixando para não ter que remover na hora de desmontar novamente. Aqui na parte de cima eu vou estar fixando um pequeno pedaço de PVC para que eu possa colocar a parte da mira. É apenas a parte estética da arma. Aqui na parte de trás também, vou estar com 2 pedaços pequenos. Dessa maneira. E aqui eu vou fazer o guarda-dedo, usando um pequeno pedaço mais fino de PVC, e eu vou estar modelando de acordo com o que eu fiz no molde, que eu fiz no rascunho da arma. E assim está colando com a cola. Aqui eu tenho um arame galvanizado, eu vou tirar mais ou menos 75 centímetros dele, um arame mais grosso. E assim eu vou marcar bem no meio e vou começar a fazer marcações apenas para ter uma noção de onde eu vou começar a dobrar o arame com o alicate. Assim eu vou modelando, dobrando e deixando exatamente no formato da coronha. Agora, na parte de trás, eu vou estar dobrando e eu vou estar deixando sobrando um pouco de arame, apesar de não usar ele todo. Eu vou dobrar ele na espessura de um dos pregos, que vai ser o eixo central, que vai manter fixo na arma a parte da coronha. Então eu vou estar dobrando tanto de um lado quanto do outro na espessura do prego. E agora dos dois lados, já podendo encaixar tanto de um lado quanto do outro. Eu cortei o excesso do arame e assim eu vou fazer um furo na parte de trás com a broca mais grossa da grossura do prego, e assim eu vou passar o prego fixando os 2 buracos do arame que eu fiz. Assim vai fixar a coronha completamente na arma. E agora a coronha já está fixa e a arma está basicamente pronta e funcional.
Bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final da Scorpion. E é claro, se gostaram, não se esqueçam de estar deixando aquele like para ajudar no meu trabalho e compartilhando com seus amigos. E é claro, se não for inscrito, se inscreva para estar recebendo mais vídeos como este. Quanto demora nos vídeos, como eu havia dito no vídeo anterior, é por causa das fases do vestibular. Agora eu estou indo para a segunda fase do vestibular aqui e eu estava me preparando, estudando e etc. e acabei não podendo postar vídeo no momento. Mas assim que acabar o vestibular e etc., eu vou estar postando com mais frequência outros projetos que eu já tenho em mente, beleza? Então basta ficar acompanhando aí, tá? Então é isso aí, galera, e até a próxima.